está entendendo? Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte: nós não somos daquele que volta atrás, aqueles que recuam para a perdição, mas sim daqueles que avançam. Entendeu? O Paulo era um perseguidor de cristãos, sim ou não? Sabia que o Paulo, quando se converteu, ele foi perseguido pelos próprios cristãos? Sim ou não? Já ouviram falar nisso? Ele não pensou em voltar a ser um perseguidor de cristão. Ah, é? Santinho eles não querem, né? Eu vou voltar a ser aquele salvo que eu era. Ele não pensou nisso, gente. Quando você se converte, você não pensa em voltar atrás. Você nem olha para trás. Você arruma um jeito, Deus, de ir daqui para frente. Voltar atrás, você não volta mais. Entendeu? Sim, você pode até ter um momentozinho da sua vida de desanimar, de meio desanimar. Isso esfriou um pouquinho, isso pode acontecer. Juntar as coisas, como Josué. Josué esfriou um pouquinho, ele ficou meio desanimado quando Moisés morreu. Mas Deus apareceu lá para ele e falou: Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. Mas Josué não voltou, sei lá o que ele era lá atrás. Ele não voltou atrás. E dali ele prosseguiu para levar o povo. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Não voltou lá para não vou voltar atrás, porque eu estou meio desanimado, não. Então, esse negócio, a gente tem que perceber isso. O que está acontecendo na vida da pessoa? Ela está realmente liberta ou ela está dando desculpa? Porque às vezes tem coisa que é desculpa para Deus. Você entendeu? Eu já passei, depois que eu me converti, coisas que eu te falar um negócio para você. Até o meu pastor uma vez falou para mim, falou: Fabiana, eu estava orando por você. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, tomara que ela fique firme na fé e saia dessa. Mas eu não voltei atrás. Um exemplo do que eu estou falando, quando meu esposo faleceu. Meu pastor falou: caraca, eu cheguei a pensar que você não ia aguentar esse baque. Eu orei com você, porque eu sei que você é uma mulher de Deus. Por quê? Poxa, fiquei na época assim, não estou falando em termo, né? Que eu tenho pessoas, graças a Deus, que oram comigo, meu pastor, mas eu fiquei sozinha com a minha história. Vestido de noivo, a roupa de dama de honra da Yarmin, tudo pronto para o casamento. Meu marido estava novo ainda. Não era esse nossos planos, a gente estava fazendo até pronto para o Natal e tudo. Eu não pensei quando ele faleceu: que isso? Estou cansado, estou meio estressado, vou ter que tomar uns negócios aí para não entrar em depressão. Eu não pensei nisso, gente. Quando meu marido foi embora, eu desviei. Vou voltar atrás, sabe? Estava melhor do jeito que estava antes. Não, gente. Então você tem que analisar isso. Às vezes tudo é motivo de fazer uma coisinha, tudo é motivo de cair em pecado, você está arrumando desculpa, álibi para Deus. Porque eu estou nervosa, porque já disse, todo mundo que estivesse nervoso na igreja fosse beber alguma coisa, fosse cheirar, não, misericórdia, dá ruim. Então a pessoa não está liberta. Jesus disse: filho, ele libertou, verdadeiramente serei livre. Entendeu? E para a pessoa estar liberta, a pastora, eu não estou liberta. O que eu tenho que fazer? Ela tem que ouvir. Ela vem para a igreja e não quer ouvir. Tem gente que é assim, ela não está liberta, mas ela também não procura libertação. Porque ela não presta atenção no que é ensinado. A pessoa vem para a igreja por ouvir. E a única coisa que liberta é a palavra. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A fé vem por onde? Pelo ouvir. Então a verdade, a fé que vai libertar a pessoa. A pessoa não ouve, aí ela vai continuar dentro da igreja. Porque, gente, Deus não quer que ninguém seja enganado. Não adianta você estar dentro da igreja e você não ser uma pessoa convertida. Eu estou aqui dentro da igreja, mas quando eu me chateio, desce uma aí, chega. Então que? Eu estou liberta. Eu estou dentro da igreja por estar, gente, mas eu não estou sendo uma pessoa de Deus, eu não estou sendo liberta. Eu preciso abrir meu coração, glória a Deus. Aí olha o que ele está dizendo aqui, olha o perigo, isso aqui que é um perigo. Porque às vezes a pessoa vem para a igreja, mas se você vier para a igreja e fizer isso aqui também é sério, gente. Ó, lá no Mateus, no livro de Mateus, tomara Deus que você
pessoa continuar naquele erro toda a vida, para justamente ela nunca ser liberta. Olha o que está escrito aqui, ó. Presta atenção. Mateus 10, versículo... Presta atenção nisso aqui, pessoal. Isso aqui é uma coisa muito séria. Muitas pessoas não levam muito a sério isso aqui, mas isso aqui é sério sim, gente. Basta levar isso aqui a sério, porque você vai se dar bem se você fizer isso. 10:14. Glória a Deus. Isso aqui é o que você tem que fazer. Entendeu? Deus quer ajudar a gente, mas o que eu acabei de falar com você ali agora, Luciene? Que às vezes Deus sabe que todos nós não estamos em escape de falhar, sim ou não? Mas Ele quer que a gente seja sincero com Ele. Não adianta eu ficar fingindo para Deus que eu sou uma coisa que eu não sou. Eu tenho que me analisar. A Bíblia diz assim, examine-se o homem a si mesmo. Eu, no meu interior e na minha intimidade, eu sei quem eu sou. Sozinha, eu sei quem eu sou. Eu sei que se eu ficar uma semana aí fora aí, e se eu não botar assim... Vamos supor um exemplo, vou botar um lugar que eu não pudesse sair. Se eu tivesse que ficar igual Paulo, o apóstolo Paulo, num navio. Ah, mas você vai ser obrigado a ficar nesse navio, que você tem que ir para tal lugar assim, assim, assim. E ali naquele navio ali, eu sou uma cristã, né? Se ali naquele navio ele tivesse pornografia, tivesse prostituição ali dentro, tivesse pó, bastante pó para cheirar, tivesse bebida, tivesse... maconha, sei lá, tivesse tudo isso. Eu sei quem eu sou ali dentro, irmão. Eu sei se eu estou com Jesus, se eu sou de Deus ou não. Você está entendendo? Eu acredito, primeiramente, em Deus, porque nós não podemos se orgulhar. E segundo, eu acredito em mim, que eu iria chegar lá ao meu destino sem me envolver com essas coisas. Porque eu realmente fui liberta. Você tem que saber quem é você. Quando você está sozinho. Agora eu saio daqui, né? Deixa a menina aqui, vou ali comprar um lanche ali. Caraca, muito conta para pagar. Aí, desce um Big Night. Deixa eu ver. Desce um Big Night. É porque para desestressar e tal, não tem ninguém olhando. Irmão, eu sou liberta. Fala a verdade. Sou não. Eu não fui liberta. Entendeu? Eu conto um trocinho, olho para cá, escondidinho aqui, que é para desestressar. Gente, eu não estou liberta. Pastor, o que significa isso? Que você tem que buscar a sua libertação. Porque se ficar desse jeito, uma hora, lembra como é o nome dele? O Sansão? Hã? Da mesma maneira que Sansão ia com Dalila, não, depois voltava, ia com Dalila, aí a pessoa vai lá, cheira um negocinho, depois volta. Vai lá, bebe um birinate, depois volta. Uma hora ela vai e não vai voltar mais. Porque Deus não vai poder estar livrando ela toda a vida. Ela tinha que entender, poxa, eu estou liberta, eu tenho que fugir do pecado. Tem que se esforçar para lutar contra aquilo ali. Pela sua própria libertação. Sim ou não, pessoal? Lá no Pastor Monta, ele disse que lá ele tinha um obreiro, um rapazinho muito legalzinho, só que esse obreiro era casado. E ele estava lá na igreja e tal, vestido de obreiro, tudo direitinho. Só que uma vez a mulher dele procurou o pastor e falou: pastor, eu estou falando com o senhor, não é falando mal do meu marido, não. Isso é um grito de socorro, estou te pedindo ajuda. Estão prestando atenção direitinho? O inimigo, eu acabei de falar, ele não vai deixar a pessoa prestar atenção, ele quer que a pessoa continue presa na mão dele. Aí a mulher falou assim: eu estou pedindo isso, é um pedido de ajuda. O meu marido, ele vem para a igreja, vestidinho de obreiro, tudo direitinho.
Mas, pastor, toda vez que ele fica estressado, conta para pagar ou tem algum probleminha, ele vai lá para a boca e compra pó e cheiro. E eu já falei com ele, irmão, mas você está na igreja. Não, mas é que eu fico muito estressada, eu só faço isso quando eu estou muito nervoso. Irmão, o escape do cristão é Jesus. Você está entendendo? Por isso que ele disse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o Senhor é nossa fortaleza, nosso refúgio. É Ele que a gente vai quando estamos com problema, não para a boca. Você está entendendo? O que ele fazia? Ele ia lá, comprava um negocinho e cheirava. Aí o pastor falou assim, minha irmã, eu vou ver o que eu posso fazer. Sabe aquela pessoa que não escuta ninguém? Ou às vezes vai para o culto, nem presta atenção, o pastor está pregando? Era ele. Aí depois ele chegou, o pastor chegou dentro do escritório e falou com ele, irmão, está acontecendo alguma coisa com você? Porque se tiver, você fala comigo que a gente vai orar, porque eu não quero ver o seu mal. Entendeu? Vou te ajudar em oração. A gente jejua. Não, pastor, nada está acontecendo, nada, estou bem. E aí, depois o pastor conversou com ele de novo. Irmão, preste atenção. Cuidado com esse negócio de vício. Se você precisar de ajuda, eu posso te ajudar. Não, tudo bem, pastor, está tranquilo. O pastor disse que quando foi um dia ele saiu da igreja, irmão, arrumadinho de obreiro. Ele teve um probleminha lá na casa dele, como de costume, ele foi buscar o refúgio dele. Aonde que era o refúgio dele? Na boca. Aí o pastor disse que ele morreu cheio de tiro, vestido de obreiro na boca. Olha o destino do cara. Não sei o que houve lá, se ele estava devendo droga, não sei. Eu sei que encheram de tiro. Foram achar a mulher dele, foi achar ele lá, a família achou ele dentro da boca, cheio de tiro, vestido de obreiro. Hã? Você está entendendo? Sim ou não? Estava na igreja, era um obreiro, mas cadê a libertação? Hã? Ele não era liberto, ele tinha um escape que não era Jesus. Não existe isso. Se você é cristão, o seu escape é Jesus, gente. Eu nunca ouvi falar que Paulo estava preso, estava angustiado, o pessoal deu umas tapas dele e saiu para beber uns Big Night, para esfriar a cabeça. Eu nunca ouvi falar isso. Pedro, eu já ouvi falar que eles iam orar, buscar Deus, sim ou não? Hã? Josafá tinha 3 exércitos contra ele. Eu não ouvi falar que o Josafá foi. Não, vamos pegar uma bebida forte aí para animar ele. Eu não vi ele falar isso. Ele pôs-se a buscar o Senhor. Então, gente, tem coisas que Deus está falando, a pessoa não escuta, depois é tarde demais, irmão. Você entendeu? Vai procurar saber, pronto, mais uma que foi embora. Porque tinha um escape que não era Deus. Os escapes, tem uns que vai escapar na bebida, tem outro que vai escapar na droga, tem outro que vai escapar na prostituição. Morre no pecado, para onde essa pessoa vai? Ah, mas Aí fala para Deus, eu não sei por que eu não fui tão liberto. Eu indo para a igreja, eu estou indo para a igreja, mas tem que ver se dentro da igreja a pessoa não está fazendo isso aqui. Vamos lá. Mateus 10, versículo 14. Acharei? Olha o que ele está dizendo aí. E ninguém, tá? E se ninguém vos receber, nem escutar as nossas palavras. Vamos dar uma paradinha aqui? Se a pessoa não receber e não escutar as palavras. Isso, gente, não é uma bobeirinha. Tem gente que não vem para a igreja e despreza a palavra. E tem gente que vem para a igreja e não presta atenção. Ela não está prestando atenção no que está falando. Despreza a palavra de Deus. Tem gente que o pastor está pregando, a pessoa está no celular. Tem igreja que o pastor está pregando, a pessoa está conversando lá do outro lado de fora da igreja. E isso não é uma desfeita que a pessoa está fazendo ao pastor.
E isso é uma desfeita que ela está fazendo a Jesus. Isso é muito sério. Um dia você não pode conversar na porta dele, pode, mas não na hora da palavra. Você está entendendo? Tem gente que às vezes está dentro da igreja, o pastor está pregando, você está conversando com a outra do lado. Se Jesus estivesse aqui pessoalmente, é como se ela estivesse deixando Jesus falar sozinho. E outra coisa, está mostrando a Jesus que ela não tem interesse de ser liberta. Porque como que a pessoa é liberta? João 8, 32. Como? Conhecereis a verdade e a verdade, ela vos libertará. Quer dizer, se eu não tenho interesse de conhecer a verdade, como que eu vou ser liberta ou liberta? Se o pastor está pregando, eu não estou nem aí pelo que ele está falando. Então, o desprezo da palavra é que está causando muito mal. O resultado disso é, às vezes, as pessoas dentro da igreja, mas não é liberta. Você está entendendo? Ela não é liberta. Se tiver que cheirar, ela cheira mesmo. Se tiver que beber, ela cheira, bebe mesmo. Se tiver que ter um casinho ali, ter relacionamento, ela vai e faz mesmo. E enquanto uma pessoa cristã, que ela se converteu, ela jamais conseguiria fazer um troço desse. Porque tem temor dentro dela, ela não ia conseguir. Sim ou não? Quando você é uma pessoa liberta, você tem temor de Deus. O temor de Deus não deixa você fazer isso. E outra coisa, vou te explicar um negócio. Tomara a Deus que você entenda. Uma pessoa convertida, ela é muito mais difícil dela cair numa tentação do que uma pessoa que ela ainda não foi totalmente liberta. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela é convertida, estou entendendo direitinho, uma pessoa convertida, ela não tem desejo pelo pecado. Você está entendendo? Ela vai cair numa tentação, o diabo tentar muito ela, mesmo assim, em algumas áreas que ela vai cair, não é todas. Por exemplo, quer ver uma área que uma pessoa liberta pode cair? Ela pode, se muito diabo perturbar muito ela pode ficar chateada com alguém. Entendeu? Ou ela pode cair em desânimo, igual Josué, talvez não orar direito. Deus mandou orar. Essas coisinhas, gente. Distrair um pouquinho, deixar um pouquinho as coisas de Deus de lado. Às vezes pode acontecer isso. Mas uma pessoa realmente convertida, ela jamais vai ter uma relação sexual antes do casamento. Isso ela já não vai conseguir fazer. Ela não consegue. Se a pessoa for liberta mesmo, ela não vai conseguir fazer isso. Ela não vai conseguir trair sua mulher, seu esposo. Ela não vai conseguir sair dali e tomar um trocinho. Porque isso aí já são coisas que não existe pecado nem pecadão. Mas isso aí a pessoa já ela é um pecado mais grave. Você está entendendo? Ela não conseguiria, porque o Espírito Santo mora nela, ela não tem desejo pelo pecado. Uma pessoa convertida, ela não deseja o pecado. Sim ou não? Por mais que o diabo tenta tentar a carne dela, ela não tem esse desejo. Por quê? Jesus Cristo, ele mora em quem? Em nós. Gente, isso aqui é muito fácil você entender. Quando Jesus está em você, você não deseja pecado, porque o Espírito Santo é que está em você. E o Espírito Santo, ele é santo, por isso tem o nome santo. O Espírito Santo habitando em você, ele sempre vai tentar levar você para o lado da santidade. Então você passa, como o apóstolo Paulo disse, né? Não mais eu vivo, mas Cristo que vive em mim. Quando Jesus vive em você, os seus desejos é o desejo de Deus. Você está entendendo? E o que é abominável para Deus passa a ser abominável para você. Está entendendo sim ou não? Porque é o que está em você que vai dominar. Você está entendendo? Sim ou não? Se Jesus está morando em mim, Jesus deseja pornografia, então isso vai ser abominável para mim. Se ele está em mim, ele não vai querer isso. A minha vontade vai ser a vontade dele. É alinhado com a vontade dele, porque ele está em mim. Entendeu? Então você acha que se Jesus está em mim, eu mesmo que eu esteja passando uma luta, eu vou sentir vontade de cheirar uma coisinha? Não vou. Porque quem me usava para cheirar, para beber, para fazer outras coisas mais, para mentir, era um espírito maligno. É ele que usa a pessoa. Nós somos uma casa. Como que eu vou sentir desejo de fazer isso se ele não está em mim? É Jesus que está em mim.
Estão entendendo, sim ou não? Uma pessoa, quando o Espírito Santo habita nela, ela sente vontade de cantar louvor, ela sente vontade de orar, se bem que mesmo ela sentindo vontade de orar, tem uma batalha para ela não orar, isso aí é espiritual mesmo, isso aí é com todo mundo. Mas ela vai desejar as coisas de Deus, porque o que está nela deseja as coisas de Deus. Claro que a sua carne, de vez em quando, vai querer fazer você, mas você não cede. Você foi convertido, tem coisas que você não cede mais. Você não deseja mais. O diabo, ele não me tenta com bebida. Que é isso? Com bebida ele não me tenta. Com droga também não. Com um homem bem bonito também não. Porque ele sabe que saiu bem. Ele sabe que senão ele jamais conseguiria me derrubar com isso. Ele conhece cada um, porque a Bíblia diz que ele anda ao nosso redor. Ele sabe que eu fui liberta. Entendeu? Que hoje eu sou uma nova criatura. Eu não desejo mais essas coisas. Então isso aí ele não vai me tentar. Ele pode me tentar com outras coisas. Isso não. Você está entendendo? Sim ou não? Então a gente tem que se conhecer. Você tem que saber se você está firme com Deus ou não. Ah, essa parte aqui, pastor, eu não estou firme. De vez em quando me tenta, eu vou lá e caio na tentação. Então você tem que começar a buscar mais a Deus, orar mais a Deus, ouvir mais a palavra, para você ser mais firme com Deus. Sim ou não? Que aí você não vai cair nessas coisas. E outra coisa, gente, se não houver quem fale a verdade, a mentira vai predominar. Todos nós somos tentados, não existe ninguém santo, mas uma pessoa que ela nasceu de novo, Jesus mora nela, ela não tem para mais prazer no pecado, você tem que entender isso. Se a pessoa tem muito prazer ainda nos pecados, tem alguma coisa errada, ela ainda não foi totalmente liberta, ela não nasceu de novo. Sim ou não? Hã? Sim ou não? Vocês estão entendendo, gente? Pastor, mas por quê? A senhora ouviu isso aonde, gente? Se você quiser acreditar, glória a Deus. Se você não acreditar, você vai estar pecando contra Deus, porque não existe uma pastora mentir. Mas eu sou assim, gente. Eu sou assim. Deus me livre um troço de pornografia no meu celular, tem até nojo disso. Quem mora em mim é santo. Você está entendendo? Eu não tenho isso. Negócio de, vou ali, vou tomar um birinate que eu tô meio nervosa. Não, também nem passa isso na minha cabeça. Nem passa isso. Acabou. Aquela velha criatura quem eu era, não tem nada a ver mais que aquilo lá. Mentira, não consigo fazer um troço desse. O espírito que está em mim não deixa. Você está entendendo? Então você tem que saber o que é o novo nascimento, senão você vai achar que é normal. Entendeu? Não, Jesus, é porque eu fiquei meio nervoso quando ela toma um birinate. Agora o diabo vai te enganando, que você está certo em fazer isso. Entendeu? E não está certo, você tem que fugir disso, porque o Sansão, ele acabou se dando mal por causa disso. Ele ficou cedendo lá, o Sansão estava liberto. Ele era um juiz, povo de Israel, mas ele não estava 100% liberto. Gente, olha só, eu sou uma pessoa que quando eu percebo que eu estou caindo muito na tentação naquela área, eu começo a orar, jejuar, até eu perceber que aquilo não me derruba mais. Aí sim, poxa, agora eu estou liberto. Pode vir, o diabo vem com aquela tentação, ele quebra a cara. Pode voltar, agora estou livre. Calma não. Você tem que ser assim, entendeu? Tá vendo que o próximo caminho, você tem que lutar até você sentir que você está firme com Deus. Claro que todos nós, enquanto vivemos aqui, estamos sujeitos a tentações, você tem que ter cuidado. Só que prazer, pecado, você não tem mais. Sim ou não? Se você sente prazer nessas coisas, você ainda não está liberto ou liberta. O que você tem que fazer? Você não pode desprezar a palavra de Deus, você tem que começar a pedir a Deus, Deus, abre o entendimento do meu coração, traz um caderninho para a igreja, anota a palavra, medita nela em casa, até você perceber que você está livre. E outra coisa, não existe um método, não existe uma mágica, não existe, não existe um método, uma mágica, alguma coisa assim para você ser liberto. A única coisa que liberta é a palavra. Não tem para onde correr. Aí é a palavra. É você ouvir a palavra. E é o que muitas pessoas
não consegue fazer. Por quê? Porque o diabo, ele não tem a revelação, mas ele conhece a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. E ele sabendo que a única maneira de uma pessoa ser liberta e sair da mão dele é ouvindo, o que ele faz? De tudo para a pessoa não ouvir. Ele vai fazer de tudo para a pessoa não vir na igreja. E se a pessoa vier na igreja, ele vai fazer de tudo para a pessoa fazer isso aqui, ó. Quer ver? Vamos ler isso aqui, ó. E se ninguém nos receber e nem escutar as nossas palavras, se a pessoa conseguir chegar na igreja, ele vai fazer de tudo para a pessoa não ouvir o que o pastor está falando. Jesus não pode entrar nessa pessoa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uns ele bota sono, que é para a pessoa não ouvir. Outro está dentro da igreja, mas a mente dela está lá fora. E eu tenho que fazer isso, eu fiz aquilo, que não sei o que. Ela não está prestando atenção no que Jesus está falando. Você está entendendo? O corpo dela está na igreja, mas a mente está longe. Outro está dentro da igreja e esse pastor aí, nada a ver. Nada a ver, está acabando. Nada a ver isso que ele está falando. Mas também não está escrito na escritura assim. Olha só, o pastor está pregando, aí tem outra pessoa pregando na cabeça dela. Mas também não está escrito lá no livro X e tal. Tá entendendo? Tudo isso para a pessoa não ouvir. Para não se converter. Então ele está falando aqui, ó. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, a pessoa nem recebeu, nem escutou as suas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Não é isso? Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade ou aquela pessoa que não ouviu o que você falou. Você está entendendo? Isso é muito sério, gente. Então, quando Deus usa lá o pastor, usa a pastora, a gente precisa prestar atenção no que Deus está falando. Eu não sei se vocês viram o podcast. Vocês viram o podcast? Gente, o pastor pode, que nem o pastor Mota fala lá, o pastor pode ser humilde, o pastor pode ser sem dente, o pastor pode ser careca, entendeu? Mas se ele nasceu com a unção de Deus para pregar, é Deus que está usando ele. Então, se eu não ouvir ele, eu estou desprezando Jesus. E se eu desprezar Jesus, Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. E quando a pessoa despreza a palavra, ela não está liberta. E se uma pessoa não está liberta ainda, é perigoso. Porque ela cai toda hora no pecado. E existe pecado, não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado, mas existe pecado que é perigoso. Uma hora a pessoa vai e a pessoa não volta. Aí eu estava conversando com uma pessoa que falou isso para mim. Não estou citando o nome. Tem hora que dá vontade de beber. Eu falei, mas aí o problema é que se aqueles demônios voltar pior, você morre. Mas eu também não estou ligando para morrer. Eu falei, você não sabe o que está falando. Porque se você morrer com Jesus, você vai para o céu. Mas se você morrer em pecado, você vai para um lago que queima com fogo e enxofre para sempre. Não tem mais volta. E aí? Gente, quando o diabo está vendo que está perdendo a pessoa, ele vai querer aproveitar as oportunidades. Entendeu? A pessoa está se convertendo, tá? Ele está vendo que a pessoa está saindo da mão dele. Aí uma hora essa pessoa cai no pecado, ele vai tentar matar logo. Porque ele vai falar, opa, vou segurar logo. E se sair do pecado, ela vai acabar se convertendo. Vamos aproveitar e vamos levar logo. Se a gente levar hoje, a gente é nosso. Você está entendendo? Sim ou não? Porque ela está vendo que se a pessoa continuar ouvindo, a pessoa vai se converter. Então ele vai aproveitar a oportunidade quando cair na mão dele, para querer destruir logo. Pastor, por que ainda não destruiu? Vai ver porque tem gente orando, mas cai na mão dele e sai. Cai na mão dele e sai. Uma hora vai cair na mão dele e sai, vai. Igual o Sansão. E aí? Para onde a pessoa vai em pecado, pessoal? Sim ou não? Entendeu? Isso é muito sério. O Sansão, nós não podemos dizer se ele foi salvo ou não. A pastora, por quê? Porque as pessoas que morreram antes de Jesus Cristo,
Jesus, quando foi crucificado e ressuscitou, ele pegou a chave do inferno, né, do Hades, no caso, e foi lá no inferno pregar para os espíritos em prisão, que eram aquelas pessoas que morreram antes do plano dele de salvação, né? Que morreram antes do sacrifício, para que eles viessem a se converter. Então, talvez, eu acredito que Sansão possa ter sido salvo, porque se ele ouviu lá, né, e se arrependeu lá, através de Jesus, ele pode ter sido salvo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque com a gente não vai acontecer isso, o sacrifício já foi feito. Entendeu? Se cair lá no Hades em pecado, não tem mais outro. Jesus não vai vir de novo para ir lá no Hades de novo. Porque lá ele pregou para os espíritos em prisão, porque eles lá atrás, eles não tinham o evangelho como a gente tem. Porque Jesus é o verbo vivo. Jesus veio, né? Por isso que tinha que anunciar o evangelho também. Esse evangelho, Sansão não tinha esse evangelho. Então foi pregado para eles que não tinha esse aqui. Eles tinham o Antigo Testamento, não o Novo. Da nova aliança de Jesus, o sacrifício de Jesus para salvar a gente, ele não tinha esse. Correto? Então foi pregado para eles lá no Hades. Agora nós não, nós já estamos recebendo o evangelho para salvação. Se a gente desprezar isso aqui, e mesmo assim for para o Hades, acabou. Porque Jesus é a última chance. Não tem mais chance, pessoal. Ele não vai vir de novo, ele não vai fazer sacrifício de novo. Entendeu? O perigo da pessoa morrer em pecado.